Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast. Hoje a gente vai estar abordando o assunto da tolerância, a gente vai falar sobre transfobia principalmente. A gente vai conceituar mais a tolerância e depois a transfobia, né? E a gente vai trazer a nossa amiga Nicola para dar o depoimento da vivência dela como mulher trans nos âmbitos sociais. Ok? Bom, para começar, vamos falar sobre a tolerância, né? Um conceito mais científico da coisa. A tolerância é um termo que define o grau de aceitação diante um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Aí a gente está trazendo também a ideia de Voltaire. E ele tem um legado muito forte das suas ideias filosóficas para qual é a ideia de tolerância contemporânea. Ele tem a sua obra, o Tratado da Tolerância, que vai abordar muito sobre essa questão. E ele fala o seguinte: a tolerância é a consequência necessária da percepção de que somos pessoas falíveis. Errar é humano e estamos o tempo todo cometendo erros. Então, para ele, vai ser o seguinte: nós, enquanto seres humanos, temos nossos erros, temos as nossas falhas, e o que nos faz aceitar ao próximo, o que faz a gente ter uma boa convivência, é que a gente aceite as nossas falhas também, entendeu? Tipo, de uma certa forma, você, nos sujeitando, nós conseguimos entender a parte do outro também, e assim a gente pode ter uma boa convivência. Bom, um pouco sobre a vida do Voltaire é que é o seguinte: ele, na sua fase, ele trouxe essa obra, Tratado da Tolerância, no caso, a partir de um caso que aconteceu perto dele, né, na cidade dele, onde o filho de uma família bem conhecida, ele é assassinado, ele é encontrado morto, no caso, e estipula-se que ele foi morto pelo pai. Por quê? Porque o pai, a família inteira era protestante e esse filho, ele adere ao catolicismo. Aí depois, ao final do julgamento, primeiramente, o pai é julgado e condenado à morte, então ele é morto por isso, mas depois, um tempo depois, eles abrem de novo o caso, a investigação, e definem que, na verdade, o jovem ele se matou por conta da pressão familiar, né? Então ele meio que tira essa condenação do moço, apesar dele já estar morto. Então, Voltaire, ele traz esse assunto à tona para mostrar por parte da igreja cristã que é uma influência muito grande, tanto no contemporâneo, tanto na sociedade contemporânea, mas muito mais na sociedade antiga, na sociedade moderna, na verdade, né? Então, ele traz isso para conceituar essas coisas mesmo, de dizer assim, que muitas das vezes é imposto sobre outras culturas, outros modos de viver, regras e formas de se falar, formas o que é certo, o que não é certo. Gente, agora eu vou deixar a entrevista com a Nicole e logo após eu vou também colocar a minha opinião, as nossas opiniões como grupo, né, sobre a transfobia. Um beijo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicola, eu sou professora de inglês e de português, sou bacharel em letras, blá blá blá. Sou professora, já tem 10 anos que eu sou professora. Eu gosto muito de música, de artes, eu canto, eu
fazia parte de um grupo de jazz dance, mas por enquanto eu tô longe, porque eu tô readaptando ao meu trabalho na prefeitura, também fazendo tratamento psiquiátrico, e aí, né, tem que dar tempo ao tempo, né? Mas essa sou eu, debochada às vezes e combativa e da resistência. Então, como que eu lidei com o preconceito, né, na área de trabalho, se eu perdi alguma oportunidade? Então, acho que mais do que falar sobre preconceito, né, porque preconceito todos nós temos, porque o preconceito, né, ele é uma ideia pré-concebida, né, que eu tenho antes de conhecer ou de saber sobre algo. Então, em grande ou pequena medida, todos nós temos preconceito, mas a discriminação é o que busca garantir privilégios, né, sociais, né, com base em toda uma história e uma cultura da nossa sociedade. E eu perdi, sim. Eu construí, né, uma carreira na rede privada de educação que foi tirada de mim no primeiro momento em que eu revelei a minha identidade, né? Porque quando eu comecei a trabalhar formalmente como professor, eu tive que esconder a minha identidade para eu ter garantia de emprego. Porque sem formar, eu não teria como, por exemplo, assumir um concurso público sem estar formada. E eu comecei a dar aula no segundo período da graduação de letras. E aí eu comecei em curso livre de inglês, né? Depois tive muitas oportunidades dentro da universidade, que também se diminuíram na medida em que eu fui assumindo a minha identidade também, porque as coisas são sistêmicas, né? A transfobia, ela é estrutural e sistêmica. Então, a partir do momento que eu assumo a minha identidade, várias coisas acontecem. Eu tenho que sair de casa com a mão na frente e outra atrás, morar sozinha e fazer estágio, estudar e trabalhar e pagar aluguel, né? Então, a minha dedicação à universidade, a partir disso, ela vai se diminuindo também, né? E as oportunidades, no momento em que eu assumo para o mercado de trabalho que eu sou uma mulher, que melhor não assumir, não, né? Não tem que assumir nada, porque, né? A gente é o que a gente é, né? A gente a cisgeneridade que diz que a gente é trans, né? Porque a gente nunca para pra pensar nisso, né? Que será que eu seria trans se o dado normal fosse trans, né? O outro que seria cis, né? Ninguém fala que a maioria das pessoas são cis. As pessoas cis não sabem que elas são cis, né? Então a cisgeneridade, ela produz esse tipo de violência estrutural e sistêmica, né? De forma que a pessoa trans, ela seja tirada o direito de família, de sustento, autossustento, de formação, de trabalho e etc. Então, sim, na verdade, não perdi oportunidades. As oportunidades estavam aí, elas me foram negadas, né? Elas me foram negadas. Eu acho muito importante a gente mudar as palavras, a maneira como a gente se refere aos processos, né? Então, não diria que eu perdi as oportunidades, porque elas estão aí, né? Elas me são negadas em função da minha identidade, porque o lugar da docência e, sobretudo, do corpo, da
professora de inglês é ainda aquele lugar docilizado, né? Aquele lugar imperialista, norte-americano, né? Então, um corpo trans não se encaixa nesse perfil de professor escolar de rede privada, né? E é por isso que eu estou na prefeitura agora. Eu, inclusive, trabalhei para o Santo Agostinho. Foi um dos lugares que me deram as costas também, após eu ter me assumido. Naturalização da transfobia. Então, é aquilo que eu falei no último áudio. A transfobia, ela é naturalizada por... Ela não é que é feita uma naturalização. A nossa sociedade cisgênera, né, que se estrutura, que se ordena de maneira cisgênera e heterossexual, ela, né, para ela se manter como ela precisa de transfobia, né? Então, é isso. A cisgeneridade, ela promove o que a gente chama de formação discursiva, né? A formação discursiva é quando os valores, né? Os valores, as crenças, as ideologias, elas formam, né, os sujeitos. Então, né, a gente vive num país ainda muito fundamentalista, né, que a educação ainda não é totalmente democratizada, né? Então, eu acho que a origem não só em plataformas de mídia, não entendi bem o que vocês estão se referindo como plataformas de mídia. Se for rede social, tem muito a ver com isso. As big techs agora, elas estão... o ódio gera dinheiro, né? Então você vê aí muita gente, igual o pastorzinho lá, né? Que tá se promovendo em cima da causa LGBT, né? O ódio gera lucro, né? Então, quem comanda as big techs são quem tem dinheiro, né? Então os algoritmos nos mostram e impulsionam aquilo que está latente, né? O que vai ser de mais rápido, mais fácil absorção, né? E a ignorância, a reatividade, ela é mais rápida, ela é mais fácil, ela é mais prática do que a gente pensar criticamente e entender as coisas de maneira conjuntural, né? Então, eu acho que é isso que motiva, né? O impulsionamento, principalmente, né, nas últimas semanas, né, dos ataques não só a pessoas trans, mas pessoas LGBT em geral. Com minha opinião, que é o seguinte: parte de dizer que precisamos de tolerar ao próximo não é eu não vejo isso de uma forma muito boa, pela questão de que é o seguinte: eu preciso te tolerar, mas quem sou eu para ter que tolerar, entendeu? Então, o contrário da tolerância, que é a intolerância, ela vem desse pressuposto de que eu sou superior, eu sou superior e logo eu não vou tolerar que você faça tal ação, que você tenha tais conceitos, tais princípios. Mas, na minha opinião, a tolerância também, ela traz essa como que eu posso dizer, essa verdade, assim, que diz que
eu, sendo superior, mesmo assim, eu aceito que você tem que falar. Então, pra mim, não chega a ser tanto uma questão de tolerância, mas sim de aceitar. Tipo, não preciso aceitar as coisas, mas assim, de entendimento de quem eu sou e quem o próximo é. Eu acho que na época ele tava, tipo assim, pela visão da época, isso foi muito visionário, foi uma coisa assim, muito à frente do tempo dele, assim. E é um assunto que ele perdura até hoje. Bom, foi nos pedido para abordar também casos concretos. Então, a gente trouxe como temática hoje, um caso concreto, a transfobia. E nós vamos falar sobre transfobia, sobretudo no Brasil, ela é muito presente, até porque foi divulgado pela ANTRA, né, Associação Nacional de Travestis e Sexuais, que o Brasil continua, por 14 anos, sendo campeão de desrespeito e violência com pessoas trans. Existe a questão de que do tempo de vivência, que tipo, muito pouco, a maioria das pessoas trans, pela violência, tipo, não conseguem chegar a uma idade avançada, a uma idade maior. E, e também existe a questão da área de trabalho, do, do mercado de trabalho, né? Onde pessoas trans não conseguem acessar facilmente, tipo, muito difícil. É difícil e, por isso, muitas das vezes elas recorrem por exemplo, a prostituição. Isso também causa um estigma, tipo, causa a parte da sexualização de pessoas trans e também é, tipo, como eu posso falar, uma demonização, como se fosse, tipo, ETs ou tipo, pessoas de outro mundo que não existissem. Então, a minha adolescência foi uma adolescência muito complicada, porque eu cresci num lar muito transfóbico. Então, eu não conseguia me reconhecer, né? Eu não conseguia me auto-identificar. Então, levou muito tempo até que eu me desse conta de que eu era, de fato, uma mulher, né? E isso, né, houve muitas tensões, né, na adolescência, dessa descoberta de identidade que não é permitida, né, que até hoje ela é muito controlada, né, as famílias, né, a família no modelo cisgênero, né, da nossa sociedade, ela crê que os filhos são uma extensão dos pais e não seres humanos, né, individuais, né, singulares. Então aí tem muito conflito, né? A pessoa está tentando se descobrir, né? Eu acho que foi muito na resistência também. Eu aguentei muita coisa, aguentei muita violência, principalmente na escola, né? Com o bullying, com a humilhação, né? Mas eu sempre fui muito corajosa. Eu tinha meu grupo de dança na escola. Eu fiz um projeto na época, né? Era a sexta série, mas aí equivale ao sétimo ano de hoje, para ter o meu grupo do High School Musical na escola. Eu dançava na escola, eu cantava na escola. Não tinha apoio de ninguém, mas mesmo assim eu fazia, né? Então foi, foi uma tensão, mas assim, eu nunca me coloquei na posição de dobrar o joelho, não, sabe? Qual a atuação do Estado mediante a opressão de Estado? O que o Estado, dito de outra forma, é o que o Estado faz a partir das opressões que ele reproduz? É isso? Bom, o Estado não faz nada, né? Quem faz é a gente, né? Se a gente tem hoje um Estado de direito, foi porque muita gente lutou, deu sangue e morreu durante a ditadura militar, né? Para a gente vir a ter um Estado de direito, que é, que é a única forma, né, dada a história do nosso país, né, que a gente tem de começar a ter uma democracia, a ter uma horizontalidade e diversidade de representação política.
Então, o Estado não faz nada, né? Mas se a gente pensar aí que a gente tem hoje, graças, né, a lutas históricas, o Estado de Direito, o Estado, ele tem que afirmar, né, a gente, enquanto, né, cidadãos do Estado de Direito, a gente não só tem direito, mas tem direito a ter direito, né? Então, nesse sentido, é a criação de política pública, né? E, felizmente, né, nós temos o Lula aí de novo, com ele foi criada a Secretaria Nacional LGBTQIAPN+, e aí nós vamos ter um grupo de trabalho para fazer, né, já foi montado um grupo de trabalho para identificar as violências históricas sofridas por LGBTQIAPN+, as decisões, o Supremo Tribunal Federal foi muito, ele atuou muito, assim, de forma a garantir os direitos negligenciados pelo legislativo, né, como a mudança de nome em cartório, sem um processo judicial, o nome social, que foi uma conquista do movimento organizado de travestis transexuais, a equiparação, né, da LGBTQIAPN mais fobia ao racismo, né. Então, são essas coisas que o Estado, né, faz, mas que eu vejo que é muito mais a gente, né? Se não houvesse a luta histórica para fazer as pressões e para nos dar visibilidade, né? A luta das travestis é uma luta muito bonita, né? Porque é a luta de quem é perseguido não só pela extrema-direita, mas que já foi também negligenciado e manipulado pela esquerda, né? Falo isso enquanto sendo também uma mulher, não sei de esquerda, né? Jamais de direita, mas eu sigo um caminho mais assim social-democrata, sabe? Então, eu acredito nisso. Acho que a gente conquistou muita coisa historicamente. O Estado é um reprodutor de violência, né? Não só na história do Brasil, mas na história do mundo, né? Então, eu penso que são as políticas públicas que são as maneiras de nós fazermos com que o Estado se responsabilize com aquilo que é feito contra nós, pessoas trans e LGBTQIAPN+. Como você argumenta o funcionamento das práticas transfóbicas da sociedade? Bom, é o que eu disse. Existe transfobia porque existe a cisgeneridade, né? A cisgeneridade é irmã da branquitude. E as duas têm o mesmo pai, que é o colonialismo. Então, né, nós, enquanto colônia, né, a gente ainda está se desfazendo, a gente está começando a se desfazer do pensamento colonial. Né? A gente está começando a se entender enquanto nós mesmos, em vez daquilo que foi trazido para nós ou colocado sobre nós. Né? Por isso que as pessoas trans são tão atacadas, porque elas são evidentes, nós somos, né, a evidência mais clara de que o Estado, que é nossa história, nossa cultura e nossa sociedade colonial, quer controlar o corpo e não pode controlar o corpo. Porque o sujeito que sabe de si, ele não pode ser controlado. Né? O corpo não pode ser domesticado como a colonização pretendeu fazer, né? Tentando dizer quem é humano e quem não é, né? Quando ele cria a ideia de, né? Quando ele produz raça, né? Então, é isso. É um funcionamento que é histórico, né? Colonial. E a cisgeneridade, ela produz todo o sistema, né, de privilégios e de exclusões, que pode ser instrumental para muitas pessoas, e é instrumental para a maioria das pessoas, né, porque ser cis garante privilégios. Ser cis é um critério oculto, né, dos processos de seleção para professores em colégios privados, sobretudo os católicos e evangélicos, cristãos, religiosos. Na sua opinião, como podemos reverter essa situação? Eu acho que as pessoas trans, elas estão conseguindo, nós estamos conseguindo fazer as pessoas sentir. Eu acho que para além do que é lógico, para além do que é racional, né, considerando que nosso país é um país de um grande número de alfabetos funcionais, que as práticas de letramento, de alfabetização e letramento, elas não estão totalmente democratizadas. Eu penso que para além do racional e do lógico, a gente tem que ir pelos sentidos, pelo sentir, pela emoção. Quando a gente consegue, por meio da arte, por meio da sensibilidade humana, mostrar que nós não somos nenhum alien, que nós não somos nenhum demônio, como as bancadas fundamentalistas pretendem nos construir, né? Como elas nos narram, eu acho que nós temos um potencial muito grande de naturalização dos nossos corpos. Né? Os nossos corpos precisam ser naturalizados. Né? Para mim, é esse o
o caminho, né? Mas é uma luta árdua, é uma luta grande, cuja vitória é certa, né? Mas que ainda vai levar um tempo em função do quão popular, né, tem sido a extrema-direita, né, nos últimos tempos. E com base também no fato de que a transfobia é uma grande forma, é uma forma muito boa da extrema-direita se popularizar, né? Porque a transfobia, ela é uma pré-verdade. Cisgeneridade, na verdade, é uma pré-verdade, né? Porque, como eu falei, as pessoas cis sequer sabem que elas são cis, né? Porque tudo é tomado como natural. E aí as travestis e as pessoas trans, elas são vistas como pessoas outras, como cidadãs de segunda classe, né? Então, reverter isso é com luta, é continuar resistindo, porque a única coisa, igual, vou deixar aqui para vocês um link de uma fala da Judith Butler, sobre o movimento LGBTQIA+, que traduz muito do que eu penso. Acho que é isso. Nós vamos passar ainda bons tempos resistindo com a gentalha fascista e de extrema-direita, tentando nos atacar, mas eles fazem isso porque eles têm a certeza de que eles já perderam, né? Bom, é isso. Espero ter ajudado. Fiquei um pouco perdido, assim, eu estou... tentei responder assim de uma vez, né? Mas espero que tenha dado para entender tudo que eu quis dizer. Ok? Abraços, bom trabalho. Muito obrigado por ter participado, muito obrigado. A gente adorou sua opinião. É muito importante, né, a gente trazer essa vivência, a gente trazer a voz de pessoas do próprio movimento. Porque não adianta a gente falar sobre, a gente não trazer sobre essas pessoas, né? Então, é isso, gente. Por hoje é só. O podcast de hoje é isso, nosso episódio. Eu espero que vocês gostem bastante e eu espero que melhore, né, essa situação e tudo mais. A gente caminha em passos somente pra frente, que seja uma coisa boa, não seja uma coisa pesada e difícil, né? Um beijo pra todos. Beijo.